E aí pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou te contar os hábitos que os atletas de elite fazem. Os hábitos que quem performa, quem tá com essa mentalidade de melhorar na corrida, de baixar seu pace, faz para poder ter o resultado. Então fica nesse vídeo, acompanha e roda a vinheta! Bom, então vamos começar pelo hábito número 1 que os atletas de elite fazem, que é dormir 8 horas. Então, a importância do sono para o descanso, né? Ter uma boa noite de sono, uma boa recuperação. Não existe nada mais que recupera mais a musculatura, que recupera mais o corpo do que o sono. O sono é o melhor remédio, não tem nada que recupera mais. Então, o atleta de elite ele foca em dormir as suas 8 horas ou mais, né? 8 horas o mínimo de sono ali ou mais durante os seus treinamentos, durante a sua semana. Aí o atleta de elite também ele treina pela manhã, então vamos colocar que ele faz 2 horas de treino pela manhã. 2 horas considerando a rotina dele, né? Então, desde tu arrumar as coisas, tu pegar a tua mochila, tu se deslocar até a pista, fazer o treino e voltar. Pode ser de 2 horas até 3 horas, dependendo. Bom, aí depois o atleta de elite chega e faz uns 30 minutinhos de gelo. Claro, isso é tempo total, né? Vai ficar 30 minutos dentro da banheira de gelo, mas tempo de colocar o gelo na banheira, de preparar tudo, fazer o gelo, depois organizar as coisas, vamos colocar aí mais 30 minutinhos. Aí depois o atleta ele precisa fazer um bom café da manhã, né? Um café da manhã reforçado, com frutas, proteínas, carboidrato, para recuperar desse treino desgastante da manhã. Então vamos colocar aí mais uma horinha ali de um café da manhã bem reforçado. Bom, aí o atleta de elite precisa da fisioterapia, precisa do recovery, precisa da massagem, da liberação. Aí ele vai para físio e fica ali mais uma hora na sessão de fisioterapia. Bom, aí depois o atleta de elite precisa estudar, né? Precisa estudar. O conhecimento é importante. A sabedoria é um dos fatores que elevam, que fazem com que tu corra melhor. Então tem ali, vamos colocar pelo menos umas 2 horas de estudo, o que é saudável aí para o atleta ter uma boa capacidade mental, cognitiva, vai estudar diversos assuntos, principalmente, sobretudo, vai estudar sobre aspectos psicológicos, aspectos de ter uma mentalidade campeã, uma mentalidade vencedora. Então aí pode somar em mais 2 horinhas no dia do atleta. Aí chega a hora do almoço, colocar aí uma horinha para almoçar e depois mais uma horinha para session, pós-almoço, né? Então vamos colocar aí 2 horas entre almoço e a session, que é importante para dar essa recuperada e poder fazer o segundo período, que é o turno da tarde, né? Bom, como atleta ele precisa ter patrocínio, precisa divulgar os patrocinadores que já tem, ele precisa se comunicar, ele precisa dar entrevistas. Então vamos colocar aí uma horinha para dar entrevistas e fazer essa parte da mídia. Aí o atleta também precisa consultar com o nutricionista, né? Para ver como é que tá a alimentação dele, para ajustar o que precisa ajustar, para fazer avaliações. Então vamos colocar aí mais uma horinha de nutricionista. Aí chega o lanche da tarde, o lanche antes do treino, mais 30 minutinhos para o lanche da tarde. Depois mais uma horinha para o turno da tarde, que é um turno mais tranquilo, mais regenerativo. Se deu a pancada de manhã, aí vai ser uma horinha ali bem leve, de 50 a 1 hora, né? A gente pode considerar aí 1 hora para o treino da tarde. Aí ele chega do treino da tarde, vamos colocar aí mais 30 minutinhos, uma liberação miofascial, né? O olhinho, fazer ali panturrilha, posterior de coxa, quadríceps ali, dar uma boa soltada pro próximo dia. Aí a gente também, o atleta pode fazer alongamentos, né? Uma sessão de alongamentos, liberação. Então, podemos colocar aí mais 30 minutinhos para alongamentos. Como você sabe, o atleta também precisa de fortalecimento, né? Precisa fazer um trabalho de reforço muscular. Então, vamos colocar aí mais uma horinha para fortalecimento. Além disso, o atleta também precisa
gerenciar suas mídias sociais. Precisa fazer post no Instagram, precisa fazer stories, precisa se relacionar com os seguidores, com os fãs, com pessoas que acompanham. Então vamos colocar aí mais 2 horinhas de mídias sociais na rotina. Também é importante que o atleta converse com seu treinador, então 30 minutinhos de conversa com o treinador, alinhamento, feedback, ver como é que tá o treino, se está se sentindo bem, 30 minutinhos ali é suficiente. Aí a meditação, também tem atletas que gostam de fazer 10 minutinhos de meditação, respirar, ficar mais tranquilo, desligar as telas, já começa a ficar mais tarde, né? Já desliga as telas. Aí depois vamos colocar aí mais 1 horinha de leitura, leitura importante, né? Para ter essa conexão com a mente. E para o atleta também que pensa na longevidade no esporte, é importante também um espaço para leitura. Então vamos colocar aí mais 1 horinha de leitura no dia. Aí no final do dia, né? Finalizando a janta, mais 1 horinha de janta. Também precisa de uma organização do material do treino do dia seguinte. Então vai se organizar, a organização é fundamental, né? Tu pensar em todos os detalhes, pensar no tênis que tu vai usar, na roupa que tu vai usar, uma meia reserva, caso esteja chovendo, para tu não ficar com a meia molhada pós-treino. Então precisa organizar esse material de treino. E também 1 horinha para o lazer, né? 1 horinha para ver uma série, para ver um filme, um Netflix, alguma coisa no final do dia também. O atleta precisa desse espaço de lazer, né? Jogar algum jogo, enfim, esse espaço é importante. Se a gente for somar todas as horas que eu coloquei aqui, dá mais de 28 horas, 28 horas e 10. É praticamente impossível fazer todas as atividades que eu citei aqui. Portanto, a vida ela é feita de fases, né? A gente precisa entender que não é fazer tudo que tu olha na internet, que os gurus falam, faz isso, faz aquilo. Tu tem que fazer o máximo esforço direcionado para o que tu precisa, certo? Então a vida ela é feita de fases. Pode ser que tu esteja na fase do colégio, onde tu tem bastante tempo para treinar, tu estuda de manhã e à tarde tu pode treinar. Pode ser que tu esteja na faculdade, onde tu estuda de forma integral de manhã e de tarde, e os períodos que sobram tu faz estágio, né? Tu tem menos tempo para treinar. Pode ser que tu esteja no início da tua carreira profissional, também tu tem pouco tempo para treinar, porque tu precisa ter recurso financeiro para iniciar a carreira, para se esforçar no trabalho, para fazer a diferença no trabalho. Pode ser que tu esteja numa parte mais tranquila do teu trabalho, tu já fez ali 3, 4 anos dedicados e agora tu consegue ter um pouco mais de tempo para treinar. E aí tu vai ter tempo, tu vai conseguir treinar com mais qualidade. Pode ser que tu esteja na fase em que tu nasceu teu primeiro filho e aí tu tem que cuidar do filho de noite e os treinos serão comprometidos, né? Porque como eu falei, o sono é fundamental para essa recuperação. Agora pode ser que teu filho cresceu, né? Não dá mais aquele trabalhão e aí volta a sobrar tempo para tu treinar. E aí é que normalmente os atletas performam mais, entre 35 e 40 anos é onde os maratonistas mais performam, é essa fase da vida que os maratonistas mais performam, né? Que a gente vê. O Joel J tem uma frase que ele tem uma equação que ele coloca a performance com base em 2 variáveis. Segundo ele, a performance seria o potencial menos as interrupções. Eu já discordo um pouquinho dele, eu acho que ele esqueceu de um fator fundamental nessa equação, que tem tanta importância quanto essas 2 variáveis, que seria o potencial e as interrupções, que é a sabedoria. Então, para mim, performance é o potencial mais a sabedoria menos as interrupções. Então não adianta tu ter o maior potencial do mundo e tu ter um monte de interrupções e não ter sabedoria, né? Não vai ter alta performance. Mas um atleta que não tenha tanto potencial assim, mas que não tem interrupções e tem a sabedoria, pode performar muito. Um atleta que tem muito potencial, não tem interrupções e tem sabedoria, então nem se fala. A ideia é sempre analisar que fase a gente está. Se a gente está numa fase difícil da vida, uma fase que a gente tem muitas interrupções, como eu tinha explicado,
a gente precisa trabalhar as variáveis que a gente controla. Então, o que é treinável aqui? A sabedoria. A sabedoria é treinável. Então, buscar conhecimento, ir atrás, entender como é que funciona o treinamento. Ah, mas eu preciso ser profissional de educação física para entender o treinamento? Não, não precisa. Tu precisa fazer a autoanálise do teu treino. Tu precisa entender como que teu corpo funciona. Tu precisa entender por que tu tá fazendo o treino que tu tá fazendo, mas para isso tu não precisa fazer uma educação física, uma faculdade disso. Tu pode perguntar pro teu treinador, conversar com ele. Ele vai adorar te explicar por que vocês estão fazendo o treino que vocês estão fazendo. Tu vai olhar para ti e entender por que tu tá cansado, por que tu não tá conseguindo render no treino. É alguma coisa que tu tá fazendo ou alguma coisa que tu não tá fazendo? Sabedoria é tu te aprofundar num determinado assunto. Então, se a gente consegue controlar isso, quanto mais sabedoria a gente tem, mais performance a gente tem. Quanto menos interrupções a gente tem, mais performance a gente tem. E quanto mais potencial a gente tem, mais performance a gente tem. O potencial, ele ajuda sim, ele dá um grande empurrão inicial para que tu, em vez de sair mais de baixo, já saia mais de cima. Né? Em vez de tu fazer tua primeira prova de 5K para 30 minutos, tu pode, daqui a pouco, fazer a tua primeira prova de 5K para 20 minutos. Olha o tempo que tu ganhou aqui. Só da questão do potencial. Mas o potencial não é tudo. Tu não vai fazer a tua primeira prova de 5K para 16 minutos. Isso não existe. Os quenianos, por exemplo, o primeira prova de 5K que o queniano faz é 18 minutos. Claro, existe isso. Mas o que eu quero passar aqui é que o potencial não é tudo. A gente precisa trabalhar o que a gente tem controle. E a gente consegue evoluir bastante no treinamento, desde que a gente tenha menos interrupções e mais sabedoria. Mas então, como que identificar o que é importante para mim? Como identificar onde que eu estou errando? Através dessa autoanálise. Dentro do método Meta Performance, a gente trabalha isso como um pilar central. Essa autoanálise, essa análise intencional do que a gente está fazendo. Por exemplo, estou chegando cansado para treinar. Tá, primeiro de tudo, por que tu está cansado? Bom, eu trabalhei no dia anterior de pé o dia inteiro. É óbvio que tu vai estar cansado. Tá, e o que eu posso fazer para corrigir isso? Tenta dormir mais cedo. Tenta aumentar o teu horário de sono. Para ajudar ainda, tenta encaixar uma rotina de recovery. Faz uma liberação miofascial, faz uma massagem, faz gelo para recuperar a musculatura. Então, tu pode fazer algo para reduzir esse estresse gerado pelo trabalho. Por exemplo, fui num treino longo, quebrei. Tá, mas por que eu quebrei? Ah, pode ser várias coisas. Por que tu quebrou? Mas digamos que tu analise e tu perceba que no dia anterior tu não fez uma boa ingestão de carboidrato. E aí, no próximo treino longo, no próximo domingo, tu já redobra a atenção. Ó, no sábado eu preciso aumentar o carbo durante todo o meu dia, porque no domingo eu tenho treino longo e eu preciso estar com reserva de glicogênio muscular para fazer esse treino longo. Então, tu só identificou isso através da autoanálise, através do que tu analisou. E é isso que a gente trabalha dentro do método. Não é só chegar e fazer a planilha no automático e deu. Quebrei, não quebrei, ótimo. Deixar ao acaso. Os erros, eles acontecem, daí tu não identifica onde é que tu errou e tu continua errando sempre. Não. O certo é, errou, analisou, melhorou e errou outra coisa. Sempre um erro diferente. Sempre o problema não é errar. O problema é errar sempre a mesma coisa e não entender onde que está errando. Então, é sobre isso. O método, ele foi feito para pessoas que querem evoluir na corrida, que não ficam de mimimi, que não ficam botando culpa no clima, botando culpa no percurso, botando culpa no trabalho, que é muito desgastante. Não. Pessoas que entendem a sua situação atual, entendem a fase que se encontram na corrida, mas que, de fato, mesmo assim, querem extrair o máximo do seu potencial nas condições que tem hoje, para que quando tenham condições melhores, possam fazer melhor ainda. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se não curtiu ainda, deixa o teu like, comenta o que tu achou
Acredito que tenha trazido um conteúdo de extremo valor aqui para vocês. Então, valoriza isso, deixa teu like e te inscreve no canal para não perder os conteúdos por aqui. E é isso. Até a próxima!